Você já se perguntou se você conseguiria enxergar se um ser de 4 dimensões aparecesse na sua frente? A resposta é que sim, você ia conseguir enxergar, mas não do jeito que você imagina. Me acompanha aqui. Se houvesse um mundo de uma única dimensão, ou seja, um mundo 1D, ele poderia ser representado por uma reta. Ela só tem comprimento, não tem profundidade nem altura. Aqui a gente só tem um eixo cartesiano, que a gente comumente chama de eixo X, que aprende lá na escola. Se existissem seres nesse mundo que vivessem nele, o movimento deles poderia ser representado pelo movimento unidirecional, indo da esquerda para a direita e vice-versa, por exemplo. Já no mundo bidimensional, no mundo 2D, a complexidade aumenta. A gente dobra o número de eixos e a gente passa a ter comprimento também, mas ainda sem altura. Para a gente dobrar o número de eixos, esse novo eixo precisa cruzar perpendicularmente o eixo X que a gente já tem. Então agora a gente tem dois eixos, cada um fazendo 90 graus um com o outro. E esse eixo que a gente adicionou, a gente chama comumente de eixo Y. Seres que existem nesse mundo possuem comprimento e largura. Tudo que está desenhado numa folha de papel, por exemplo, está em 2D. Se a gente ignorar a espessura da tinta, da caneta ou do grafite do lápis. Aqui a gente pode movimentar em qualquer direção no eixo X ou Y. No mundo tridimensional, ou mundo 3D, a gente precisa de um eixo a mais, que seja perpendicular ao mesmo tempo aos eixos X e Y. Esse novo eixo a gente chama de Z. Os seres que vivem nesse mundo, bom, é a gente. Nós temos comprimento, largura e altura, 3 eixos. E a gente pode se movimentar em qualquer direção desses eixos. E vocês perceberam que para cada dimensão que a gente aumenta também o número de eixos do nosso plano. A primeira dimensão só tem o eixo X, a segunda inclui o Y e a terceira o eixo Z. Para a quarta dimensão, a gente precisaria de um eixo que fosse perpendicular a todos esses outros 3 eixos. Mas quando a gente olha os eixos em uma perspectiva 3D, a gente não consegue visualizar esse quarto eixo, é impossível nessa imagem a gente colocar um quarto eixo. Agora imagina de novo o mundo 2D. Imagina se a gente falasse para um ser que vive lá no mundo 2D que o mundo 3D tem um eixo perpendicular aos eixos X e Y que ele conhece. Ele ia ficar maluco e não ia entender nada, porque ele só consegue enxergar em 2 dimensões. Mas a gente, com a nossa percepção 3D, sabe que se a gente tivesse um plano paralelo ao plano do ser 2D e ligássemos um ponto em cada plano de maneira perpendicular, a gente teria o nosso eixo Z. E se a gente tivesse vários e vários planos perpendiculares ao plano original, teríamos a terceira dimensão, que dá altura aos seres do plano 3D. Da mesma forma, no mundo 3D, para a gente chegar no mundo 4D, a gente tem que ter um plano 3D paralelo ao nosso. Com isso, a gente chega numa figura de 4 dimensões. E como a gente enxerga essa figura? Bom, para o nosso quadrado visualizar um objeto 3D, em sua visão 2D, ele viria apenas pequenas fatias desse objeto à medida que ele passa pelo seu plano. Da mesma forma, se um objeto 4D aparecesse na nossa dimensão, provavelmente a gente ia achar que ele estaria mudando de forma. E além disso, esses seres de 4 dimensões poderiam ver dentro do nosso corpo e até através de paredes. Para entender isso, olha essa imagem 2D aqui. O quadrado não consegue ver esse objeto por causa da sua limitação na visão 2D, mas nós conseguimos enxergar. Já um objeto 4D conseguiria enxergar dentro de nós, bem como através de parede, devido à sua perspectiva maior que o mundo 3D.